Olá, queridos amigos e amigas. Sejam bem-vindos ao canal Falando com Cristo. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante: sexualidade. A sexualidade humana é uma dimensão fundamental da existência, mas que muitas vezes é vivida de forma desordenada e contrária ao plano de Deus. Como lidar com as tentações e desafios que a sexualidade apresenta em nossas vidas? Vamos buscar orientação e sabedoria na Palavra de Deus. Acompanhem-nos neste vídeo e descubram o que a Bíblia tem a nos ensinar sobre esse assunto. A sexualidade humana é uma dimensão fundamental da existência humana, criada por Deus para ser vivida em plenitude dentro do contexto do amor e do compromisso matrimonial. No entanto, o pecado sexual, que é o desvio dessa ordem divina, pode ter consequências negativas para o indivíduo e para a sociedade em geral. A Bíblia apresenta uma visão clara e coerente sobre a sexualidade, que é entendida como uma dádiva divina destinada a ser vivida dentro do contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, lemos: "Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne." Essa união é vista como um reflexo do amor e da unidade entre Cristo e a Igreja, como Paulo escreve em Efésios capítulo 5, versículo 31 a 32, "Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne." Este mistério é muito profundo, mas estou falando sobre Cristo e a Igreja. No entanto, quando a sexualidade é vivida fora desse contexto, ela se torna uma fonte de conflito, dor e sofrimento. A Bíblia condena a promiscuidade sexual, a fornicação, o adultério, a prostituição e outras formas de desvio sexual. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18 a 20, Paulo adverte: "Fujam da imoralidade sexual. Todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Ou vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo." Uma das principais consequências do pecado sexual é a perda da dignidade e da autoestima. Quando o indivíduo se entrega a comportamentos sexuais desordenados, ele pode se sentir envergonhado, impuro e indigno. Essa perda de autoestima pode afetar profundamente a vida emocional e espiritual do indivíduo, comprometendo sua capacidade de amar e ser amado. Em Provérbios capítulo 5, versículo 3 a 14, lemos: "Porque os lábios da mulher estranha destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos seguem o caminho do Seol. Ela não pondera a vereda da vida, incertos são os seus passos, ela não sabe para onde vai. Agora, pois, filhos, ouvi-me e não vos desvieis das palavras da minha boca. Alonga o teu caminho da mulher estranha e não te aproximes da porta da casa dela, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não te fartes de gemidos, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, e digas: como odiei a disciplina, e como desprezei a repreensão. Não dei ouvidos ao conselho dos meus mestres, nem inclinei o meu ouvido aos que me instruíam." Essa passagem destaca a importância de evitar a tentação da imoralidade sexual e escolher um caminho de disciplina e sabedoria. Outra consequência do pecado sexual é o dano emocional e relacional. Quando o sexo é vivido fora do contexto do compromisso matrimonial, ele pode se tornar uma fonte de conflito, ciúme e ressentimento. A infidelidade conjugal, por exemplo, pode causar uma profunda dor emocional e destruir a confiança entre o casal. Em Provérbios capítulo 6, versículo 32 a 35, lemos: "Mas o que adultera com uma mulher falta de entendimento, aquele que faz isso destrói a si mesmo. Feridas e vergonha ele terá, e a sua desonra não se apagará. Porque o ciúme é o furor do homem, e ele não poupará no dia da vingança. Ele não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, ainda que você multiplique os presentes." Além disso, o pecado sexual pode ter consequências físicas, como a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo adverte: "Fujam da imoralidade sexual. Todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo,
Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. A promiscuidade sexual pode levar a danos irreparáveis à saúde física e emocional do indivíduo e da sociedade em geral. Em resumo, o pecado sexual pode ter consequências negativas profundas para o indivíduo e para a sociedade. A Bíblia apresenta uma visão clara e coerente sobre a sexualidade humana, que deve ser vivida dentro do contexto do amor e do compromisso matrimonial. Quando a sexualidade é vivida fora desse contexto, ela se torna uma fonte de conflito, dor e sofrimento. É importante buscar a disciplina e a sabedoria para evitar a tentação da imoralidade sexual e escolher um caminho de compromisso e amor verdadeiro. Chegamos ao final deste vídeo. Esperamos que as reflexões que compartilhamos aqui possam ajudá-los a compreender a importância de viver a sexualidade de acordo com o plano de Deus. Lembrem-se sempre de que Deus os ama incondicionalmente e deseja que vivam plenamente em todas as áreas de suas vidas. Até a próxima!